Não poderia deixar, como já fizeram os oradores que me antecederam nesta tarde, senador Paim e Vossa Excelência, igualmente defensor dos trabalhadores, de referir a data de hoje, por isso o ponto facultativo, pelo Dia do Servidor. É indispensável a participação dessa categoria no desenvolvimento do país, porque deles dependem os serviços essenciais, seja na saúde, na educação, em todos os setores fundamentais de funcionamento do país. Então, nós queremos, sejam eles ativos protagonistas no processo de fiscalização das nossas fronteiras, na questão da defesa sanitária, agropecuária e tantas outras áreas, a educação, que a gente tem clamado tanto aqui, e tudo isso que merece. Achei interessante porque nós, como moramos e trabalhamos aqui no Distrito Federal, sabemos que esta é a capital do servidor público e é natural que assim o seja. Porque aqui estão concentradas não só o centro do poder, o governo, os ministérios, os tribunais superiores, então é natural que o Distrito Federal concentre o maior número de funcionários, contadas todas as esferas. Por abrigar a grande maioria dos funcionários federais, Brasília tem entidades e cargos para 5,2% da população brasileira, estimada em 200 milhões de habitantes. Por esse critério de porcentagem da população, as 4 posições seguintes são dos estados do norte do país. O Acre, que proporcional à sua população, tem 4,7% de servidores, o Amapá, 4,1%, Tocantins, 3,4% e Rondônia, 3,3%. Os funcionários federais formavam um contingente de 999.661 servidores no final do ano passado, segundo o perfil do 2013 dos servidores públicos federais, levantado pela ENAP Estudos para a Biblioteca do Senado. Entre as máquinas estaduais, a maior, claro, sem dúvida, fica em São Paulo, com 570 mil servidores, seguida de longe por Minas Gerais, com 332 mil, e pelo Rio de Janeiro, com 223 mil servidores, entre funcionários das administrações direta e indireta, como as empresas, as fundações e as autarquias, segundo o IBGE. Do total, são 2,8 milhões de servidores estaduais, segundo informações da Estadic, Pesquisa de Informação Básica Estadual de 2012 do IBGE. Mais funcionários estão também nas cidades. Nos municípios, de 2005 a 2013, o número de servidores cresceu 31,7%, chegando a 6,2 milhões de pessoas, ou 3,2% da população brasileira. São 5.570 municípios, segundo o IBGE. Em 2005, o número de funcionários municipais correspondia a 2,6% dos habitantes, conforme número da pesquisa Munic, ou Municípios de 2012, perfil dos municípios brasileiros, divulgada em julho último pelo IBGE. O crescimento não foi muito expressivo, segundo Vânia Pacheco, gerente desse levantamento, quando comparado com o contingente de 2011, mas é necessário para fazer frente às obrigações transferidas para as prefeituras, como políticas de assistência social e saúde, que antes eram tratadas no âmbito federal. Então, ao dar esses números, eu quero apenas dar o relevo e a importância que a categoria do servidor público tem não só no município, mas também no Estado e na área federal. Eu queria, senhor presidente, também fazer uma referência hoje, porque acompanhei bastante preocupada com a população brasileira, senador Mozarildo, as cenas de violência, de novo, do chamado Black Bloc, nas manifestações ocorridas em alguns estados, mas especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, na minha capital, na nossa capital, senador Paim, Porto Alegre, e algumas cidades do Nordeste. Eu fiquei particularmente, de certa forma, satisfeita pela atitude da presidente Dilma Rousseff, que usou a rede social, o seu Twitter, para condenar os atos de violência. A presidente, imediatamente, vendo aquelas cenas, condenou. E o presidente Lula, aliás, já tinha, ele que ontem estava de aniversário, e apresentamos nossos cumprimentos ao presidente Lula,
O presidente Lula já na semana passada havia feito uma crítica aos mascarados que se travestem de chamados black blocs. Essa é uma atitude de alta responsabilidade, tanto do ex-presidente, que foi sempre um ativo militante da democratização dos manifestos, liderou greves e ele disse que ele nunca escondeu o rosto. Foi um gesto de um líder político, sindicalista, que sabe distinguir a manifestação democrática de um ato de violência, de destruição de patrimônio público ou patrimônio privado. E a presidente Dilma seguiu ontem na mesma linha. Mas, senador Pedro Taques, quando eu vi aquelas cenas do comandante da Polícia Militar de São Paulo sendo agredido, a sua arma foi roubada, porque uma agressão à arma sumiu, e o sumiço é roubo, senão ele teria visto. Ali não era apenas um oficial policial militar que estava sendo ferido. Eu acho que ali estava a sociedade sendo, de alguma forma, ferida também. Ferida pelo desrespeito, pela agressão, pela violência de um cidadão ali que estava ali no cumprimento à lei. E o coronel Reinaldo Simões Rossi teve ainda, sangrando, a frieza de gritar para os seus liderados: não percam a cabeça, não percam a cabeça. Eu queria dizer a este policial militar que é atitude como essa que engrandece uma instituição policial com a responsabilidade que tem de manter a ordem, de preservar o patrimônio público, em primeiro lugar, e o patrimônio privado. Os dois têm a mesma relevância num processo democrático. Então, eu queria fazer esse registro porque me preocupei extremamente com o desfecho do que isso pode resultar. O nosso querido ex-deputado Fernando Gabeira, numa avaliação e numa análise muito precisa sobre esses episódios, foi muito claro de ilustrar e de antever o que esses manifestos podem representar e o risco que representam para a democracia. E o Datafolha, aproveitando o clima e o ambiente, fez uma pesquisa quando 95% da sociedade pesquisada naquele momento, a pesquisa instantânea, disseram não aos atos de violência dos black blocs. Nada menos do que 95% dos paulistanos, porque lá foi o grau de violência maior, desaprovam a atuação dos chamados black blocs, manifestantes que praticam o confronto com o rosto coberto, se escondendo, manifestantes que praticam esse confronto com as forças policiais e a destruição de agências bancárias, públicas e privadas, lojas e prédios públicos como forma de protesto. É o que mostra essa pesquisa da Datafolha, feita na sexta-feira, com 690 pessoas. A margem de erro máxima da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos dessa consulta feita lá em São Paulo. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Pedro Taques. Senadora Ana Amélia, digna representante dos gaúchos nesta casa, nós lutamos para chegarmos à democracia. A Constituição de 88 ela funciona como um marco da passagem de um momento escuro para a luz da democracia. 5 de outubro. Aliás, amanhã nós vamos fazer uma sessão comemorativa aqui no Senado a respeito dos 25 anos da Constituição de 88. A Constituição estabelece firmemente no artigo 5º a liberdade de manifestação. Está lá escrito. Agora, a expressão, a concretização da consciência em uma manifestação, ela não pode ser escondida no anonimato, na covardia do anônimo. Covardia do anônimo. Estes que estão a utilizar destas máscaras, estes mascarados, para praticarem, entre aspas, manifestações, eu não vou falar o nome em inglês, porque isso é um eufemismo, ao menos ao meu juízo. Eles são criminosos, porque estão ofendendo a lei. São criminosos. Você não pode se utilizar de um direito fundamental, que é expressar a sua consciência, manifestando, utilizar-se de violência.
violência em relação ao patrimônio privado, violência em relação ao patrimônio público e, sobretudo, violência em relação à integridade física de quem quer que seja. O nome é o correto, eles não são manifestantes. Ao meu juízo, eles são criminosos, porque o que eles fizeram com este cidadão, que é coronel, não me interessa se ele é coronel, major, capitão, soldado, sargento, mas é um ser humano. Não me interessa se a polícia militar, em determinado momento, ela foi violenta. Ali, naquela situação, nós estamos diante de uma covardia. Estão praticando crimes. E o Estado, ele precisa, sim, concordo inteiramente com Vossa Excelência, por isso eu quero parabenizá-la pela fala. Concordo inteiramente. Nós temos que valorizar a manifestação, ou as manifestações. Agora, estes que estão se utilizando de um instrumento democrático para a prática de crimes, não são manifestantes. Estes são criminosos. E o Estado, ele pode, em determinado momento, se valer da violência legítima, na expressão de Max Weber, um grande cientista político. Esta violência legítima é para coibir esse tipo de atividade, porque senão nós vamos voltar à barbárie. Nós vamos voltar à barbárie. O que nos faz viver na sociedade, o que nos faz viver na cidade, que os gregos chamavam de polis, é o respeito às regras democráticas. Quem não respeita as regras democráticas deve merecer as penas da lei. São criminosos. Eu quero cumprimentar este policial, este servidor público, porque no momento que você ofende um servidor público, você está ofendendo a própria existência do Estado. E cumprimentar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu já vim aqui falar a respeito de violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em determinadas manifestações. Subi a esta tribuna. Mas nós não podemos permitir que criminosos disfarçados de manifestantes possam violar regras de bem viver dentro de uma comunidade. Eu agradeço o senador Pedro Taques e queria, senador Paulo Paim, que a parte do senador fosse incluído como parte do meu pronunciamento aqui. Com alegria concedo a parte também ao senador Mozarilo Cavalcante. Já está assegurado a parte do senador. Obrigado. No seu pronunciamento. Senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentá-la por esse tema abordado hoje, que tem muito a ver até com o dia de hoje, que é o dia do servidor público. O que é um policial, né? Um servidor público? E está ali a serviço de quem? Do público, do Estado. Então, realmente, o que nós temos visto nos últimos tempos é um movimento que surgiu pacífico, falando de passe livre, falando de combate à corrupção, falando de saúde padrão FIFA, falando de saúde mais 10, que é 10% do recurso da União Federal para a saúde. Esse movimento foi contaminado pela presença dessas pessoas que, como disse o senador Petac, chamá-las pelo nome em inglês é um sofisma que nem eles merecem. Porque, pergunto, é verdade que nós queremos defender a liberdade, tanto de expressão quanto de manifestação? Está na nossa Constituição. Agora, é verdade que essas pessoas não estão sabendo o que fazer com essa liberdade. Dá para lembrar aquela música que diz: o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eles não estão sabendo realmente. Estão usando uma liberdade, em nome da liberdade, estão atentando contra a liberdade dos outros, contra o patrimônio público e privado dos outros. E eu quero realmente dizer que, como disse o senador Pedro Taques, nesse particular, a Polícia de São Paulo, do Rio e de todos os estados onde tem havido essas manifestações por esses mascarados, que a polícia tem sim que exercer o seu papel de coibir esses abusos. E eu quero também me somar a Vossa Excelência, porque achei muito bonita a atitude do coronel. A gente via assim, eu olhei com um olhar de médico, vi o quanto ele estava sofrendo naquele momento, mas ele teve a coragem de dizer: não use violência, não percam a calma. Isso realmente é importante. Muito obrigada, senador Mozarilo Cavalcante. Da mesma forma, quero que a parte seja incluído no texto do meu pronunciamento. O senador Pedro Taques e o senador Mozarilo lembram bem. Eu suspeito de que há alguma coisa por trás dessa destruição toda, senador. Eu não tenho dúvida que existe um objetivo, um propósito. Qual é esse propósito?
calar aquela manifestação pacífica que lotou as ruas, 1 milhão, 2 milhões, foram manifestar a sua indignação com uma série de coisas que estão acontecendo no país, os chamados malfeitos. Não será esse o objetivo, senador Jarbas, dessa gente violenta querer calar as pessoas que saíram das suas casas, usando as redes sociais para ir para a rua mostrar a sua posição? Essa é a grande questão que tem que ser levantada. E aí vem a resposta na própria pesquisa. A questão é o seguinte: o resultado é que o apoio dos entrevistados às manifestações de rua em São Paulo desabou. Por quê? Porque estão intimidados com esta violência, com esta criminalidade, com essa violência absolutamente sem nenhum sentido, sem nenhuma justificativa, a não ser calar as pessoas que querem se manifestar, de atemorizar, de assustar, de intimidar. É o que a gente conclui. E quem inspira tudo isso? Essa é a grande questão. O resultado é que o apoio dos entrevistados às manifestações de rua desabou. No final de junho, 89% dos consultados pelo Datafolha eram favoráveis às manifestações. Em setembro, o índice caiu para 74% e nessa semana, 66%, senador Paulo Paim. Por outro lado, a taxa dos que são contrários às manifestações quase quadruplicou. Eram 8% em julho, 21% em setembro e agora 31%. Por quê? Porque estão intimidados com esta violência sem sentido, sem justificativa, com algum objetivo escuso que até agora não foi revelado. Talvez quando cair a máscara dos mascarados, a gente possa saber identificar realmente onde eles querem chegar. E é exatamente por isso que eu queria saudar novamente a atitude do presidente Lula, que disse que nunca precisou tapar a cara para fazer o seu movimento sindical, de liderança, de mobilizar as massas trabalhadoras. E a presidente Dilma também condenou esta violência com muito senso de oportunidade, usando a sua rede social. Esses protestos registraram confrontos em Porto Alegre, Campinas e Natal, na última sexta-feira, 25. A agência bancária foi depredada em Porto Alegre, olha, que são de bancos públicos, senador, e alguns bancos privados. Em Campinas, ao menos 20 pessoas, entre elas adolescentes, foram detidas após um protesto de confronto com a polícia militar. Em Natal, os manifestantes destruíram um automóvel de uma emissora de televisão, lá no Rio Grande do Norte, e exatamente nessa medida é que a gente precisa agora entender que é preciso usar muita inteligência para tentar descobrir quais são os verdadeiros propósitos de tanto vandalismo, de tanta destruição, de tanta violência e de tanta vontade de atemorizar as pessoas que querem se manifestar democraticamente. Aliás, eu apresentei um projeto de lei ao projeto do Código Penal que aumenta a pena quando o crime é cometido contra uma autoridade de Estado na área da segurança pública, seja ele policial, promotor de justiça, juiz ou uma outra autoridade no desempenho da sua função e que seja vítima de violência por qualquer pessoa. Esse projeto está no âmbito do Senado tramitando e eu espero que ele tenha um sucesso, seja bem sucedido, porque entra nessa área aqui. E agora a gente vê que os protestos, a Polícia de São Paulo decidiu usar também as redes sociais para enfrentar os radicais dos protestos de rua antes mesmo de as manifestações começarem. Agora, a Polícia Militar publica avisos nas páginas das redes sociais em que se organizam os atos, destacando que tais protestos serão acompanhados e sugerem que o comando seja procurado na concentração para garantir a segurança. A estratégia vem sendo conduzida pelo Comando de Área Centro da Divisão da PM, cujo comandante, o coronel Reinaldo Simões Rossi, foi espancado por mascarados durante a passeata do movimento Passe Livre na sexta-feira. A ideia é conversar com manifestantes na concentração e incentivar que eles se distanciem e isolem elementos exaltados, normalmente estes vândalos ou estes criminosos, na visão de muitos. Antes de terminar, senador Paulo Paim, eu queria
fazer um registro e penso que nós não podemos deixar de mencionar isso. Esperamos que amanhã, terça-feira, que deveria acontecer hoje no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, uma grande mobilização, mais uma, dos integrantes do Fundo Aeros. Como amanhã haverá uma reunião para discutir o acordo que está sendo costurado, e Vossa Excelência tem repetidas vezes usado a tribuna para dar informações a respeito disso, houve então a suspensão dessa mobilização, que seria no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que tem uma boa visibilidade, para esperar o resultado desses entendimentos. Eu penso que é inacreditável, eu fico impressionada com a paciência, a tolerância e a esperança que não morre entre essas pessoas. Pessoas que já, muitas delas morreram, algumas morreram, eu acho até de tristeza, senador Paim, por não ver um direito líquido e certo resgatado. E Vossa Excelência, como o senador Álvaro Dias, o deputado Rubens Bueno e tantos outros parlamentares, temos aqui, na medida do possível, dado a nossa contribuição modesta, mas eu queria dizer que ficamos aqui na expectativa de uma solução sincera que a própria presidente Dilma Rousseff, como Vossa Excelência revelou aqui, já se comprometeu e esperamos que o advogado-geral da União, o gaúcho, nosso Luiz Inácio Adams, também que lidera esse processo de entendimento, que se possa anunciar alguma coisa concreta a essas pessoas que integram o Fundo Aeros. Varig, claro que nós estamos acompanhando. Tem um significado social enorme, já muitas pessoas morreram e outras tantas estão em vias de, exatamente pelo sofrimento, pelo que tem gasto, pelo que as famílias estão sofrendo na falta de um encerramento desta, eu diria, tragédia humana que diz respeito a uma falta de fiscalização da área da Previdência Social, na área da Previdência Complementar, e penso que eles merecem uma atenção muito grande de nossa parte. Então, esse é o registro final que eu gostaria de fazer hoje, desejando que amanhã a gente tenha uma notícia e Vossa Excelência, que está atento a isso, nos dê a informação junto com os que estão responsáveis no plano, na área do governo, para que não haja mais. A Graziela Baggio tem acompanhado tudo isso e ela tem também certamente sofrido, como líder do processo, as pressões naturais, necessárias e precisas para esse momento tão esperado e aguardado. Obrigado, presidente. Muito bem, senador.